Dicas financeiras com a Marlene. Olá! Mãe, animação, Olá, descruza o braço, YouTubettes. mostra que você tá toda Olá, animada. youtubetes e youtubetes. Vocês que não tratam das galinhas Já lá, tratamos os bichos. Olá, seguidores do YouTube. Boa tarde. Feliz ano novo para todos. Muitos perguntam como economizar. E a gente só economiza quando a gente não tem desejos em alcançar e não ambição, porque o outro tem. Só existe uma receita: trabalho. Todos que trabalham podem sonhar com alguma coisa, mas nunca devemos querer aquilo que não está no nosso alcance. Por exemplo, você economiza o ano inteiro. Pega o dinheiro, compra um carro zero. Não, vou comprar um carro zero porque o colega tem. Daí, esquece que você vive de salário. Assume aí prestações de 32 vezes, 60 vezes e começa a pagar. Começo tudo é festa. Depois, acontece uma hora de perder o emprego. Ou você, ou alguém que divide as despesas com você e fica numa boa, né? O que acontece? Vai começar a atrasar as prestações. E aí, o banco onde você financiou não quer saber se você tem dinheiro ou não. Porque a partir do momento que você comprar, significa que você sabe que você vai ter o dinheiro. E é onde muita gente perde casas, perde carros, ou perde algumas outras coisas, porque entrou numa dívida e não pensou no futuro. Tudo que a gente quer comprar, primeiro a gente tem que verificar se vamos ter como pagar. E não é pisando nos outros ou se aparecendo que você vai conseguir pagar suas dívidas, aí é trabalhando. Por exemplo, quando eu era criança ainda, eu trabalhava de boia fria, nas colheitas de algodão, amendoim, carpir. Depois, trabalhei de empregada doméstica, de babá. Trabalhei em casa de carne, material de construção. Como todos os sonhos, eu vim para São Paulo. Só que vir para São Paulo não é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que exige força de vontade. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí, trabalhei em várias empresas, né? Trabalhei na Volvo, trabalhei na J Case do Brasil, depois, e estudando, porque nunca deixei o estudo de lado. Quantas vezes saía de madrugada para ir trabalhar em São Bernardo do Campo, porque trabalhava numa multinacional. E terminando o estudo, resolvi dar aula, porque achava que poderia ser melhor, e era para isso que eu tinha estudado. Só que na época era difícil a gente conseguir dar aula, não é como hoje, que hoje assim, você está estudando e logo você já consegue entrar como contratada, como eventual. Naquela época não. Teve época que rodei vários lugares de São Paulo fazendo inscrições em escolas. Eu e mais uma turma que estudávamos junto. E não foi fácil. Isso na década, né, na época de 81, 80,
Em 83, eu consegui, pela primeira vez, dar aula. E foi quando iniciei. Dava aula à noite e trabalhava durante o dia. Comecei a fazer minha vida. Foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Aí aluguei minha primeira casa, porque antes eu morei em república, dividia, né, aluguel e os gastos com outras 4 pessoas, mas sempre sonhando. Depois aluguei minha casa sozinha, me casei. Lá, no ano seguinte eu tive minha filha, ainda morando de aluguel. Aí comprei um terreno, pagando em 10 prestações. Quando recebi, a primeira coisa era pagar a minha prestação do terreno, que para mim era uma coisa muito importante. Nunca deixei minhas contas atrasar, construí minha casa com muito sacrifício. Depois, em 91, tive minha segunda filha e já estava morando na minha casa. Quando eu continuei trabalhando com muito sacrifício, carregava as 2 às vezes por não ter com quem deixar, porque não era sempre que tinha empregada para cuidar. E foi assim, muito sacrifício. Mas São Paulo é uma cidade de muitas oportunidades. Eu devo tudo que eu tenho, em primeiro lugar, a meu esforço, que eu não tenho preguiça. Em segundo lugar, a São Paulo, que fez com que eu realizasse todos os meus sonhos. Todas as vezes que dava, eu guardava um pouquinho de dinheiro, né? Tinha uma poupança, e aí, assim, um mês que dava para eu guardar 50, 20 reais, hoje reais, na época não era nem reais, né? E guardava, para que eu tivesse dinheiro para poder construir e etc. Aí, sempre com o sonho de um dia ter uma chácara ou um pedacinho de terra onde eu pudesse descansar logo que eu me aposentasse. E aí fui economizando, guardando, comprei carro, mas eu nunca comprei um carro zero, não porque eu não tivesse condições, até teria, mas se eu quisesse ter outras coisas, que sei que como se diz, que você realmente tem lucro, não é carro, e sim terreno, casa. Isso é um dinheiro bem aplicado. Carro você tira da loja hoje, amanhã você vai querer vender, você vai perder aí mais ou menos uns 30% do valor. Então, por isso eu nunca quis carro zero. Porque o carro é uma família. A pessoa, para ter um carro, em primeiro lugar, ela tem que saber se ela tem condições de mantê-lo. Porque carro é gastos. Que eu acabei comprando essa chácara que tenho hoje, que é um lugar de sossego, de descanso, que hoje estou aqui nele, né? Estou falando com vocês nesse sossego, ouvindo o canto dos pássaros. Mas não foi assim que eu comprei. Eu comprei no puro mato. Muitas coisas foram feitas aqui. E sempre com gastos. Agora, tudo sempre bem calculado. Esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo, esse dinheiro é para isso. Então, nunca me faltou um centavo. Isso é administrar. Isso é administrar. Não é você comprar as coisas pensando, se não der certo, eu vendo. Mas às vezes o valor daquilo que você vai vender não paga a sua dívida. Então nunca fomos chegados a luxo, nunca ensinei isso para minhas filhas. A gente, claro que a gente gosta de coisa bonita, mas a gente compra dentro das possibilidades. Perguntinhas. Primeiro, quais as dicas que você vai dar para uma pessoa jovem que está começando agora a entrar no mercado de trabalho? Bom, hoje é difícil,
Porque os jovens, eles não têm grandes sonhos. Eles só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas quando você fala em trabalho, aí eles fogem do trabalho, né? E acha que, vou ter o carrão, vou ter a moto. Você pode ter tudo isso, mas em primeiro lugar você tem que trabalhar. Não vou dizer que não tenha jovem que trabalhe e que talvez até pensa, mas não coloca isso em primeiro lugar. Tem muitos. Tem sim, uns 20% pelo menos, né? Agora, o problema hoje, que eu acho que estraga muito a juventude, é essa tecnologia muito avançada, que é o celular. A pessoa não tem hora para dormir, a pessoa tudo é em volta do celular, não esquece o trabalho só pensando em celular. Não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Então, o celular não é que ele é ruim, ele é bom porque ele é um meio de comunicação. Porque antigamente, para você se comunicar com a pessoa à distância, teria que ser por cartas, né? E demorava muito tempo para a carta chegar. Hoje em dia é tudo rápido, mas só que você não pode fazer disso um vício, e sim uma coisa para você utilizar por necessidade. Qualquer tipo de vício não faz bem. Então, você tem que saber usar, saber se controlar e não deixar que os vícios tomem conta de você, né? E essa é a dica que eu dou. A pessoa tem que deixar os vícios de lado e se concentrar. Tudo que é demais não dá certo. Tá. E quais as dicas você daria para uma pessoa para que ela criar os filhos de maneira que depois eles consigam estudar? Porque tem muitas crianças que não querem saber de estudar, também não querem saber de trabalhar, não querem saber de nada. Ter sucesso. A mãe ou o pai, né, os dois juntos, eles têm que criar os filhos de forma assim, dando responsabilidade. Porque quando o pai ou a mãe passa a mão demais no filho, ele está impedindo essa criança de crescer e de ter responsabilidade. Então, hoje em dia, os pais não incentivam o estudo. Incentivam as crianças a ir para a escola só por causa de Bolsa Família, por causa de benefícios que recebem. Então, não faz da escola um local de aprendizagem, e sim um local para que os outros tomem conta do seu filho. E um professor, ele estudou tanto, não é para tomar conta do seu filho, é para ensiná-lo na parte de aprendizagem, para que ele possa ter um emprego de boa qualidade, né? Então ele precisa ter uma aprendizagem assim elevada, porque quanto mais ele estuda, melhor será o seu salário. Sem estudo, ninguém chega a lugar algum, né? Então a pessoa tem que estudar e a educação o pai tem que saber dar. Não é ficar só atrás de porque eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode, desde que tenha limites, né? Então o filho tem que ser cobrado. Quanto você acha mais ou menos de porcentagem que você tem que dividir seu dinheiro entre gastos com coisas no dia a dia, com contas, com o dinheiro que você tem que guardar no banco? Quantos por cento você acha mais ou menos que você tem que guardar? Porcentagem é complicada dizer exato. Assim, a pessoa teria que gastar, né, mais ou menos. Ela teria que ter um gasto assim de 50% com as coisas que ela tem que se manter. Os outros 50% ela teria que estar aplicando pelo menos uns 10%, né? Um mês 10%, outro mês 15%, assim, o que desce. E os outros, ela ficando de reserva para ela se manter até o final ou até o próximo pagamento. Então o ideal seria esse, que você gastasse 50% X com as despesas e
uns 10% ou 15% você guardasse e o resto você segurasse ele para você se manter até o próximo pagamento. Então, esse seria o ideal. Ok. E deixa eu te perguntar, onde você acha que é melhor aplicar o dinheiro para fazer render? Assim, o banco, o juros está muito baixo. Então, é claro que às vezes a gente guarda um pouquinho lá, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, numa emergência, né? Então, o que você pode fazer é assim, se você tiver um dinheiro bom, é você aplicar em terrenos, casas ou, né? É claro que o terreno, porque o terreno você paga um pouco mais barato e você pode ir construindo aos poucos, né? Em terreno. Para mim seria essa aplicação correta, porque o terreno nunca perde valor, ele aumenta. Nessa crise que nós entramos agora, né, que o Brasil está caminhando aí para a crise e a gente vai entrar nisso também, você tem que estar bem controlado, não entrar em dívidas longas, né? Então você teria que ter um dinheiro para você se manter e, se tiver sobrando, comprar, aplicar em terrenos. Agora, se não for grande a quantidade, vai guardando, pode ser no banco mesmo, né? Faz uma aplicação ou uma poupança, como você queira. A aplicação, é claro, que às vezes ela rende, só que a aplicação você não pode mexer no determinado prazo que é proposto pelo banco. E nesse meio você pode precisar. Então é meio complicado. Então você guarda, quando você vê que tem uma quantidade X que dá para você investir em um terreno, você invista. Você já passou por alguma crise durante a sua vida e como você fez para conseguir passar por ela melhor? Olha, passei crise sim. No ano mais ou menos, eu não tenho certo a data, mas no ano de 84 até acho que 90 mais ou menos, a crise foi mais ou menos isso. Eu não tenho certeza das datas, porque a gente, quando passa por crise e depois a gente conseguiu se salvar e tá bem, a gente procura até esquecer, né? Porque não ficar lembrando coisas ruins. Então, já passei por crise, sim, mas nunca que eu ficasse devendo para alguém. Eu controlava e economizava o máximo que podia. Inclusive, a época da crise foi na época que eu comecei, que eu já tinha pago meu terreno, mas eu estava construindo minha casa. Então, eu andava a pé mais de 10 quilômetros para poder ir até a construção, para ajudar o pedreiro, carregar bloco, fazer isso, fazer aquilo. Então, era difícil na época o leite, você tinha que enfrentar filas quilométricas para conseguir uma caixinha de leite, e isso 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Já tinha fila para a padaria que ia abrir às 7. E carne, na época vinha carne, umas carnes horrorosas, muito cara, muita falta de alimentos, até nos supermercados. Você comprava aí ficava esperando aparecer. Quando você sabia que tinha chegado, ou açúcar em determinado lugar, você ia e comprava. E, então, a gente estava sempre procurando as promoções e quando chegava em determinado lugar. E a gente comprava aquilo que a gente ia usar pelo menos durante um mês, né? Estava sempre repondo para não faltar. Mas já passei por crise, sim, mas que eu soube economizar. E agora eu queria que a senhora falasse 5 prioridades que você acha que é prioridade porque você tem que usar o seu dinheiro para pagar e 5 coisas que você acha que é luxo. Primeiro lugar, comer, né? Ter as contas em dia, a saúde e as reservas, né? Guardar sempre um pouquinho, essa é a prioridade. E não querer ter aquilo que você não pode. Agora,
o que eu acho, 5 coisas que são luxo. as coisas que são luxo. Que o povo gasta muito com isso. É querer ficar trocando carro toda hora, porque o colega trocou ou porque alguém fez para se aparecer. Então, se você tem dinheiro, você pode trocar. Mas se você está em dívida, como é que você vai nem sair de uma dívida e entrar na outra? Então, eu acho que isso é luxo e não deve. Outra coisa, trocar constantemente os móveis. Às vezes está bom, mas vai trocar porque o vizinho trocou. Então, isso é. Outra coisa, comprar objetos de uso pessoal sem necessidade. Querer ficar só viajando, achando que, não, vou pagar só a passagem. E os gastos que você tem lá? Tá, mas eu vou viajar porque todo ano eu viajo. Então, para você fazer uma viagem, você tem que estar com dinheiro disponível, porque você vai ter gastos lá, porque ninguém tem obrigação com a gente. Um dia você é visita. Passou disso, você não é mais visita. Então, você tem vontade, você tem que comprar. E outra coisa é ficar dependendo dos outros, né? Se mete em coisa errada e fica achando que o outro tem obrigação. Ninguém tem obrigação com você, a não ser você mesma. Então, se você gostou, clique gostei, se inscreve neste canal. E pode fazer perguntas, comentários. E um beijo, feliz 2016 a todos.